Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Esse é o primeiro dia do estudo 10 dias de clamor, 365 dias de oração. O Espírito Santo e o tempo do fim. Ao longo desses 10 dias, todos os dias eu vou estar postando um dia deste estudo da nossa jornada e eu convido você, nas primeiras horas do dia, vir junto comigo, refletir a respeito do Espírito Santo e a necessidade que nós temos de buscar o Espírito Santo e a sua plenitude em nossa vida. Portanto, eu convido você, me acompanhe todos os dias por volta de 5 horas da manhã. O vídeo vai estar aí no canal Orvalho da Manhã, à disposição de todos. Também peço a ajuda dos amados irmãos para que compartilhem. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, sempre dando aquele joinha, curtindo. É importante para que o canal seja entendido como um canal relevante pelo algoritmo do YouTube, ok? Muito bem, vamos dar início então ao primeiro dia. Eu gostaria, antes de iniciar aqui, apresentar os textos, convidar o irmão a curvar a sua fronte para que nós busquemos já de início a unção do Santo Espírito. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo novo dia, pela nova oportunidade. E nós escolhemos iniciar esse dia buscando conhecer a Ti cada vez mais, aprender mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos este ensino importante. Em nome de Jesus. Amém. A pessoa do Espírito Santo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versos 5 e verso 6. A palavra de Deus revela de maneira clara e abrangente a natureza e a função do Espírito Santo. Ele não é uma energia ou um poder impessoal, mas uma pessoa divina que trabalha em nosso favor e habita em nós. 2 Timóteo capítulo 1, verso 14. Em um mundo repleto de incertezas e ansiedades e desafios, é essencial saber que não estamos sozinhos, amém? A promessa de que o Espírito Santo estará conosco para sempre nos fortalece, conforta e guia, dando-nos a certeza da presença constante desse amigo fiel. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White, encontramos muitas evidências da personalidade do Espírito Santo, revelando que ele tem inteligência, emoção e vontade. Palavra revelada. Vamos ver aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, em algumas passagens bíblicas, o que é revelado a respeito da pessoa do Espírito Santo. Atributos do Espírito Santo. Primeiro atributo, ele ensina. Veja João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Palavras do Senhor Jesus.
Em Atos capítulo 13, verso 2, nos dito que ele fala, veja, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Já no Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, nos dito que ele testifica: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mais uma vez, palavra do Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo nos mostra que ele, o Espírito Santo, intercede. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Em João, o apóstolo, o evangelista, no capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo guia. Veja: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Efésios, o apóstolo Paulo, novamente, em Efésios capítulo 4, verso 30, ele diz que o Espírito Santo pode se entristecer. Veja: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E por último, nós vemos aqui em Atos, no capítulo 5, verso 3, nos dito que é possível mentir a ele. Podemos mentir para uma energia? Não. Não podemos fazer isso para uma pessoa, não é? Então veja, lá nos é mostrado o seguinte: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Na fórmula batismal, que é relatada em Mateus capítulo 28, verso 19, e também na bênção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, o Espírito Santo é mencionado ao lado do Pai e do Filho, o que indica sua igualdade em natureza e divindade. João, no capítulo 33, verso 4, diz que ele esteve presente na criação. Além disso, teve papel de destaque na encarnação, no batismo, no ministério e na ressurreição de Jesus. Você pode confirmar isso em Lucas capítulo 1, verso 35, Mateus capítulo 3, verso 16, Lucas capítulo 4, verso 1 e Romanos 8, verso 11. Também na capacitação da igreja cristã, o Espírito Santo está envolvido. Confirme isso em Atos 1, verso 8, Atos 16, versos 6 e 7. Testemunho inspirado, espírito de profecia, nós conhecemos e acreditamos que foi transmitido a Ellen White, a nossa irmã, No livro Evangelismo, página 426, ela disse assim: há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
Aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Continuando na página 287 do livro Evangelismo, ou melhor, Testemunhos para Ministros, é dito assim: o mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade que viria com uma energia não modificada, mas na plenitude do poder divino. E também no livro O Desejado de Todas as Nações, página 645, é dito assim: o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele reveste com os atributos de Cristo aquele que o recebe. Amém? E, por último, também no Desejado de Todas as Nações, agora na página 540, é-nos dito: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo, ou seja, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão, minha irmã. Por isso, é perigoso seguirmos, darmos ouvidos, acreditarmos nessas ideias de que o Espírito Santo é apenas uma energia. Nós podemos entristecê-lo, rebaixando ele. Ok? Fecha o parênteses. Por ele, o crente, eu e você, se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária. Permita, meu irmão, minha irmã, abrir novamente um novo parênteses aqui, para comentar esse trechinho aqui. O que está sendo nos dito aqui? Que Cristo, através do Espírito Santo, Ele nos dá poder para vencermos as nossas tendências hereditárias. Ou seja, aquela frase: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Em Cristo, pelo poder do Espírito, ela não precisa ser assim. Só se você escolher continuar sendo e cultivando as tendências hereditárias. Mas se você tiver o desejo, entender que precisa mudar, que precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus e buscar o Espírito Santo, pedir a Ele, Ele vai nos dar poder divino para vencermos as nossas tendências maléficas. Fecha o parênteses. Vou repetir. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Vida transformada. O fato de o Espírito Santo ser uma pessoa indica que nosso relacionamento com Ele deve ir além do mero formalismo e da religiosidade superficial. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós devemos tratar o Espírito Santo como um amigo íntimo, um conselheiro sábio e um companheiro constante. E isso implica no seguinte: nós devemos então ouvir a sua voz. Assim como o Espírito Santo falava à igreja apostólica lá de Atos 13, verso 2, devemos estar atentos aos sussurros e às impressões que ele deixa em nossa mente.
Isso pode acontecer por meio da leitura da Bíblia, da oração ou até mesmo de uma intuição clara em momentos de decisão. Não preciso dizer que essas intuições têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, cuidado. Pode ser que outro espírito está sussurrando nos seus ouvidos. Okay? Segundo, necessitamos ser sensíveis aos seus sentimentos. A afirmação de que o Espírito Santo pode ser entristecido, em Efésios 4, verso 30, é um chamado poderoso à santidade. Nada do que somos ou fazemos passa despercebido aos olhos dele. Isso nos motiva a abandonar o pecado e a cultivar virtudes como paciência, domínio próprio e amor, buscando viver da maneira que lhe agrada. Você pode me dizer, mas isso é muito difícil, eu tenho lutado, eu tenho tentado para ter domínio próprio. Lembre-se do que nós acabamos de ler em Desejado de Todas as Nações. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Okay? Agora chegamos ao terceiro. Permitir sua intercessão em nossas orações. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Está relatado em Romanos 8, 26. É Ele que vai diante do Pai e intercede por nós. Isso é verdadeiramente libertador. Muitas vezes não sabemos como orar ou o que pedir. A certeza de que o Espírito Santo está presente, traduzindo nossos anseios mais profundos e nossas palavras imperfeitas em orações perfeitas. Isso nos dá, meu querido irmão, minha querida irmã, confiança, nos dá paz em nossa caminhada com Deus. Agora eu tenho aqui alguns pontinhos para motivá-lo. Primeiro, tire um momento para refletir. Relembre uma ocasião específica em que o Espírito Santo agiu em sua vida. E se você tem aí a jornada dos 10 dias de clamor, né? Com certeza você tem esse espaço aí. Se você ainda não o preencheu, então preenche, relembrando essa ocasião em que o Espírito agiu em sua vida. Segundo, o tempo de orar. Em quais áreas você precisa da ajuda do Espírito Santo para mudar? Reflita, e expresse esse desejo, responda essa pergunta também no espaço aí destinado na jornada, se você ainda não o fez. E por último, o desafio missionário, que é orar por 5 pessoas. Ore por 5 pessoas pedindo a atuação do Espírito Santo na vida de cada uma delas. E aí você escolhe aí 5 pessoas nas quais você deseja que elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Amém? Assim nós concluímos aqui o nosso estudo de hoje. Amanhã, segundo dia, veremos a promessa do Espírito Santo. E eu gostaria de encerrar esse estudo com uma breve oração. Você ora comigo? Pai querido, aqui estamos reunidos, ó Pai. Eu acredito que temos mais de um aqui na transmissão deste vídeo. E o Senhor disse que onde estiver um ou 2 ou mais, ali o Senhor estaria. E nós cremos que o Senhor está presente em nossas casas. Nós estamos aprendendo a respeito do Teu Santo Espírito, Senhor. E nós buscamos a Ti, entregamos a Ti esse pedido. Por favor, Senhor, batiza-nos com o Teu Santo Espírito. Que nós sejamos cheios dele, hoje e sempre.